A história de O Homem que Lutou com Deus, a saga extraordinária de Jacó, narra um conto cativante que se destaca como uma das histórias mais marcantes dentro da Bíblia. Não é apenas um relato de uma vida cheia de desafios, enganos e buscas pessoais, mas também uma exploração profunda da fé, luta humana e metamorfose espiritual. A jornada de Jacó serve como um espelho para nossas próprias experiências, ilustrando como momentos de adversidade intensa podem levar a encontros profundos com o divino. Desde seu nascimento tumultuado, prenunciando uma vida de rivalidade, até a icônica luta noturna, onde ele não enfrenta apenas um oponente físico, mas a essência de sua própria alma. A história de Jacó é rica em alegoria e significado. Se essa exploração bíblica ressoa contigo, convido-te a nos apoiar, subscrevendo e ativando o sino de notificação para ficar atualizado sobre nossos futuros vídeos. A narrativa de Jacó começa em Gênesis 25, quando sua mãe, Rebeca, grávida dela e de seu irmão gêmeo Esaú, busca entendimento de Deus sobre a contenda entre os dois em seu ventre. A resposta de Deus antecipa o futuro conflito entre os dois irmãos, simbolizando o surgimento de duas nações, Israel e Edom, com Jacó como o antepassado de Israel. Gênesis 36 estabelece ainda Esaú como subordinado a Jacó como decretado por Deus. A vida de Jacó, marcada por engano e trapaça, atinge seu ápice em Gênesis 32, 24, 29, onde ele luta com Deus em pessoa. Suas trapaças infames, especialmente contra Esaú por seu direito de primogenitura e contra seu pai, Isaque por sua bênção, destacam seu caráter complexo. A astúcia de Jacó é evidente quando ele persuade Esaú a trocar sua primogenitura por uma tigela de ensopado, e mais tarde, quando engana seu pai para receber a bênção destinada a Esaú. Apesar de suas falhas, a história de Jacó é uma de redenção e crescimento espiritual. Ela nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios há o potencial para uma transformação divina. Rebeca, mãe de Jacó, falou com ele quando Esaú, seu irmão, saiu para o campo para caçar. Ela disse: "Olha, eu ouvi seu pai instruindo Esaú a trazer-lhe algum jogo para que ele pudesse abençoar Esaú antes de morrer. Agora, ouça com atenção e faça o que eu te digo. Vá até o rebanho e me traga 2 cabritos para que eu possa preparar a comida que seu pai gosta. Então, leve-a para o seu pai, para que ele te abençoe." Jacó expressou preocupação à sua mãe, dizendo: "Mas Esaú é peludo e eu sou de pele lisa. E se meu pai me tocar e perceber que estou enganando-o, trazendo uma maldição sobre mim em vez de uma bênção?" Rebeca o tranquilizou, dizendo: "Deixe a maldição cair sobre mim. Apenas faça como eu digo. Vá e pegue os cabritos." Então Jacó obedeceu e os trouxe para sua mãe, que preparou a comida conforme instruído. Rebeca então pegou as melhores roupas de Esaú e vestiu Jacó com elas, cobrindo suas mãos e pescoço com peles de cabra. Ela lhe deu a comida preparada e pão, e Jacó foi até seu pai, fingindo ser Esaú. Quando Isaque questionou como ele encontrou o jogo tão rapidamente, Jacó atribuiu seu sucesso a Deus. Isaque, ainda incerto, tocou Jacó e o abençoou, confundindo-o com Esaú devido às peles de cabra. Após receber a bênção, a decepção de Jacó levou à ira de Esaú, levando Jacó a fugir para a terra natal de sua mãe. Em sua jornada, ele encontrou anjos e testemunhou uma escada para o céu. Ao chegar a Harã, ele conheceu seu tio Labão, iniciando um novo capítulo em sua vida. Agora Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o nome da mais nova era Raquel. Lia tinha olhos fracos, mas Raquel era bonita de forma e aparência. Jacó amava Raquel e propôs trabalhar para Labão por 7 anos em troca de se casar com Raquel. Labão concordou e Jacó o serviu voluntariamente por amor a Raquel. Os anos passaram rapidamente para Jacó por causa de seu profundo afeto por ela. Quando chegou a hora de Jacó reivindicar sua esposa,
Labão preparou um banquete de casamento e reuniu todos os homens do lugar. No entanto, durante a noite, Labão deu astutamente Lia a Jacó em vez de Raquel, e Jacó consumou o casamento com Lia sem saber. Labão também deu sua serva, Zilpa, a Lia como criada. Na manhã seguinte, Jacó percebeu a decepção e confrontou Labão, que explicou o costume de não dar a filha mais nova em casamento antes da mais velha. Labão então prometeu dar Raquel a Jacó após completar a semana de casamento de Lia, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou com os termos de Labão, e depois de cumprir a semana de casamento de Lia, Labão deu Raquel a Jacó como sua segunda esposa. Labão também deu sua serva Bila a Raquel como criada. Apesar do maior amor de Jacó por Raquel, ele honrou seu compromisso com Labão e o serviu por mais 7 anos. A vida de Jacó foi caracterizada por inúmeros testes e desafios, incluindo seu relacionamento tumultuado com Labão e sua eventual partida de sua terra natal para voltar à terra de seu pai. Apesar de seus medos e ansiedades, Jacó permaneceu fiel às promessas de Deus, enfrentando lutas e lutando tanto com humanos quanto com seres divinos. Um momento significativo na vida de Jacó ocorreu quando ele lutou com um homem misterioso às margens do rio Jaboque. Durante toda a noite, Jacó lutou com esse homem, recusando-se a deixá-lo ir até receber uma bênção. No final, Jacó prevaleceu e foi renomeado Israel, significando sua luta com Deus e com os humanos. Apesar de sofrer uma lesão no quadril durante o encontro, a vida de Jacó foi poupada, e ele reconheceu a presença divina que encontrou. Este episódio marcou um ponto de virada para Jacó, simbolizando sua transformação espiritual e reafirmando seu pacto com Deus. Apesar de suas decepções e lutas passadas, Jacó emergiu como um homem mudado, pronto para enfrentar os desafios que estavam por vir. Nesta narrativa, é crucial notar que Jacó, aos 79 anos, não representaria um desafio físico para um anjo. O confronto físico entre Jacó e o homem misterioso às margens do rio Jaboque realmente ocorreu, mas o ponto principal não é sobre Jacó vencer o homem fisicamente. Ao invés disso, isso significa uma luta espiritual. O texto indica que o oponente de Jacó não pôde derrotá-lo espiritualmente porque Jacó se recusou a ceder. Quando o homem ameaça partir sem oferecer garantias da assistência de Deus, Jacó negocia, mostrando sua disposição em se submeter às exigências de Deus. A perseverança de Jacó desempenha um papel crucial aqui. Ele está disposto a ir até o fim, e a bênção se manifesta na forma de uma mudança de nome. Mudar seu nome significa uma mudança de caráter, indicando a transformação de Jacó. Sua perseverança, que o havia levado ao sucesso em suas interações com as pessoas, agora leva ao sucesso em sua luta com Deus. O pedido de Jacó pelo nome do lutador pode ser uma tentativa de manter o controle, mas o lutador se recusa. Ao longo do episódio, o narrador se refere a ele como um homem, mas no final, Jacó percebe que estava lutando com Deus. O local da luta é chamado de Peniel, que significa face de Deus em hebraico. Aqui estão as lições da luta de Jacó. Em primeiro lugar, o perdão vem através da misericórdia de Deus. Jacó havia errado Esaú, e sua sobrevivência dependia do perdão de Esaú. Jacó teve que admitir seus erros e fraquezas, confiando na graça de Deus para o perdão. Em segundo lugar, Deus honra a perseverança, especialmente em nossa busca por Ele. A sensibilidade espiritual de Jacó, vista em sua obediência à voz de Deus e seu encontro com a escada para o céu, demonstra sua disposição em seguir o caminho de Deus. No geral, a luta de Jacó com Deus significa um momento transformador em sua vida, onde ele aprende a importância da submissão, do perdão e da perseverança em sua jornada de fé. A perseverança é exemplificada na busca de Jacó por Raquel e sua paciência em servir Labão para conquistar sua mão em casamento. Em sua luta com o homem misterioso, Jacó demonstra ambas as qualidades. Ele reconhece que está lutando com Deus e se recusa a desistir até que Deus o abençoe.
O que torna isso ainda mais poderoso são as ramificações morais que Jacó enfrenta. Ele não merece a bênção, mas está disposto a aceitar qualquer julgamento ou consequência que venha com ela. As ramificações são significativas. A luta o deixa aleijado, mas Jacó recebe sua bênção. Em terceiro lugar, nossa identidade está em Cristo. Quando Deus pergunta a Jacó seu nome, e ele responde, Jacó, Deus o renomeia como Israel, significando sua transformação. Jacó vem de uma linhagem familiar interessante, herdando vários traços. Ele começa como um homem egoísta, mas evolui através de seu amor por Raquel e sua luta com Deus. Seu novo nome simboliza uma nova persona, semelhante à nova criação que os crentes recebem em Cristo. Ao longo de sua vida, o nome de Jacó oscila entre o antigo e o novo, lembrando-nos de nossa tendência de esquecer nossa nova identidade em Cristo. Devemos nos apegar a essa identidade, mesmo quando cometemos erros ou perdemos de vista quem somos. Deus quer que tenhamos um encontro genuíno e transformador com Ele, não apenas conhecimento sobre Ele. Passar tempo com Deus através da oração, adoração e meditação em Sua palavra nos aproxima dele. O maior obstáculo para passar tempo com Deus muitas vezes somos nós mesmos. Nossas prioridades podem se confundir, mas começar o dia buscando a presença de Deus pode alinhar nossos corações e mentes com Sua vontade. O maior obstáculo para passar tempo com Deus muitas vezes somos nós mesmos. Nossas prioridades podem se confundir, mas começar o dia buscando a presença de Deus pode alinhar nossos corações e mentes com Sua vontade. Passar tempo na palavra de Deus e orando faz o restante do dia fluir mais suavemente. Enquanto os eventos do meu dia não mudam, minha atitude muda porque a paz de Deus está comigo. A proximidade com Deus requer humildade. Gênesis 32:31 descreve Jacó mancando por causa de seu quadril, significando sua nova humildade. O Merriam-Webster define humildade como liberdade do orgulho ou arrogância. A humildade pode parecer contracultural e antisucesso no mundo de hoje, mas é essencial para o crescimento espiritual. Deus humilhou muitas figuras bíblicas, incluindo Jacó, Simão Pedro e Saulo, transformado em Paulo. Paulo mais tarde escreveu sobre aceitar fraquezas, entendendo que o poder de Deus é aperfeiçoado na fraqueza. O mal físico de Jacó simbolizava sua nova identidade e intimidade com Deus. Deus quer nos abençoar, mesmo que signifique lutar com Ele por algumas bênçãos. A luta serve como um canal para as bênçãos de Deus sobre nós. Como Jacó, devemos continuar lutando em oração até que Deus nos abençoe. Quando Deus nos convida a lutar com Ele, é um convite para receber sua bênção. Devemos permanecer firmes e não deixar de segurá-lo até que Ele nos abençoe. Através do novo nome de Jacó, Israel, aprendemos sobre a transformação que sofremos quando encontramos Cristo. A fé cristã encoraja a questionar e buscar entendimento, levando a um relacionamento mais profundo com Deus e recebendo suas bênçãos. Lembre-se do que Deus fez quando lutou com Jacó. Jacó passou a noite antecipando a chegada de Esaú, aterrorizado e desesperado. No entanto, ele emergiu da noite com a bênção de Deus e fé renovada. Todas as nossas lutas de fé com Deus levam à paz. Às vezes, quando precisamos do conforto de Deus, Ele o envia em embalagens inesperadas e até indesejadas. Se necessário, Deus nos fará mancar para fortalecer nossa fé. Ele infligiu uma lesão incapacitante em Jacó, tornando-o mais vulnerável a Esaú, forçando a fé de Jacó a repousar mais plenamente em Deus do que nele mesmo. No final, a identidade de Jacó foi mudada como resultado de sua luta com Deus. Ele não era mais lembrado como alguém que obteve sua bênção por meio de engano. Ele recebeu a bênção de Deus porque prevaleceu com Deus através da fé. Essa luta provou ser um presente profundamente gracioso de restauração de Deus, semelhante ao presente que Jesus deu a Pedro, permitindo que ele afirmasse seu amor por Jesus após negá-lo. Deus ficou satisfeito com a fé tenaz de Jacó,
e concedeu seu pedido. Quando Deus nos chama para lutar com Ele, sempre há mais acontecendo do que percebemos, e Deus o usa para nos transformar para melhor. Apesar de celebrarmos riqueza, poder e força, muitas vezes desprezamos e tememos fraqueza, fracasso e dúvida. No entanto, essas vulnerabilidades são partes normais da vida. E nos conflitos da vida, Deus nos oferece presentes divinos correspondentes. Jacó lutou com Deus durante toda a noite, e somente depois de ter se reconciliado com Deus e parado de lutar, é que ele recebeu a bênção de Deus, Gênesis 32, 29. Este incidente notável na vida de Jacó nos ensina que nossas vidas nunca foram destinadas a ser fáceis, especialmente quando decidimos lutar com Deus e sua vontade para nossas vidas. As verdadeiras experiências de crescimento são sempre acompanhadas de luta e dor. A luta de Jacó com Deus no Jaboque naquela noite escura nos lembra dessa verdade. Como cristãos, podemos lutar com Deus através da solidão da noite, mas sua bênção vem ao amanhecer, Gênesis 33, 1 a 12. Depois da luta de Jacó, ele encontrou Esaú, seu irmão, que o recebeu com um abraço e lágrimas de alegria. Esaú se reconciliou com Jacó, poupando-o da morte. Apesar de oferecer posses a Esaú, seu irmão só queria estar em bons termos com ele. A vida de Jacó teve seus desafios, incluindo a perda de sua amada esposa Raquel durante o parto e enfrentar a traição de seus filhos mais velhos. No entanto, Deus lembrou a Jacó que ele estava com ele e suas promessas eram verdadeiras. Apesar dos altos e baixos, a história de Jacó nos ensina lições valiosas sobre perdão, tenacidade em buscar um relacionamento com Deus e permanecer humilde. Refletindo sobre a luta de Jacó, podemos identificar áreas em nossas próprias vidas onde precisamos pedir perdão, buscar um relacionamento mais próximo com Deus, com tenacidade e crescer em humildade. Ao nos aproximarmos de Deus e aprendermos com as lições em Sua palavra, podemos experimentar crescimento, paz e nos tornarmos os homens ou mulheres que Deus nos chamou para ser.